da ciência, que eu fiz algumas modificações, né, obviamente, mas é mais voltado à pediatria geral mesmo, quer dizer, não entrar em especificidades em relação a detalhes muito próximos aí do que se trata a doença, mas como é que a neonatologia e a pediatria evoluíram nesses últimos 60 anos em relação a uma doença, e essa doença reflete nosso processo evolutivo. Então, o tema da aula, então, é ensino de desconforto respiratório do recém-nascido, um olhar aí nos últimos 60 anos da neonatologia, na trajetória dessa doença e como que a gente evoluiu no cuidado aí da pediatria e no cuidado neonatal. Bom, então, os objetivos da aula é fazer a conceituação da doença, qual é a sua importância, principalmente em termos de mortalidade, como é que ela se desenvolve, o quadro clínico, né, da doença em si, o diagnóstico e as evidências que nos guiam em relação ao tratamento. E a gente vai ver que a doença começou através dos primórdios aí da neonatologia, de relatos de casos, de intervenções baseadas apenas quase no achismo aí, com alguma plausibilidade biológica aí dos médicos, naquela época nem chamados de neonatologistas, que precisavam tratar aquelas crianças porque elas estavam morrendo de insuficiência respiratória. E hoje o tratamento muda totalmente, já baseado em estudos controlados randomizados, e depois na análise conjunta desses estudos através dos trabalhos de meta-análise, como a gente vai mostrar a seguir. Bom, essa aula começa com uma notícia trágica, né, que foi em 1963, como vocês estão vendo aí nos jornais, alguns jornais americanos, e depois publicado o resumo dessas notícias, o impacto que teve a morte do filho do John Kennedy, de Jacqueline Kennedy, em 1963. Essa criança nasceu com cerca de 2,4 kg e aproximadamente 34 semanas de idade gestacional. Vocês veem aqui que ela morre em cerca de 39 horas após uma batalha, e perde essa batalha de 39 horas contra a morte, né? Ele acabou falecendo lá em Boston, no Women's Hospital, em Boston. A alternativa que tinha era transportar para Toronto, que era o único lugar da América do Norte, um dos poucos lugares do mundo nessa época que existia ventilador mecânico, né, disponível para usar em recém-nascido. Na verdade, era um ventilador mecânico de adulto adaptado, e obviamente uma criança nessa época, em 1963, com esse peso em franco desconforto respiratório, não tinha condição de ser transportado. E ele acabou falecendo, então, mais ou menos em torno de 39, 40 horas de vida por uma doença que se chamava de síndrome de angústia respiratória do recém-nascido, justamente pela angústia, o modo como essa criança respirava de forma desconfortável. E como vocês podem perceber aqui nesse livro publicado por Michael Ryan, a criança se chamava Patrick Bouvier Kennedy, uma breve vida que mudou a história do cuidado neonatal. Realmente ele mudou totalmente a modo de se enxergar essas crianças. Elas passaram a ser tratadas de modo diferenciado, em unidades hospitalares diferenciadas para o seu tratamento. É o início das unidades neonatais, das terapias intensivas neonatais. E dessa comoção nacional norte-americana surgiu muito dinheiro, né, muita verba do Instituto Nacional de Saúde e das entidades privadas norte-americanas sensibilizadas pela morte do filho do presidente, da primeira-dama, né, americana. Isso gerou muito recurso financeiro para as pesquisas na área básica, como a gente vai mostrar, e depois já no incremento das unidades neonatais, desenvolvimento das incubadoras, ventiladores, bombas de infusões e outros instrumentos e equipamentos usados aí no cuidado neonatal. Bom, então qual é o conceito aí da síndrome de desconforto respiratório? A insuficiência respiratória aguda do recém-nascido, provocado, então, pela produção insuficiente de surfactante pulmonar. Existe um motivo fisiopatológico aí que gera a doença, que é a produção insuficiente, ou seja, uma imaturidade da criança em produzir a quantidade necessária de surfactante pulmonar necessária para a sua respiração aérea adequada. E qual é a importância, como a gente mostrou, dessa gravidade extrema da morte, né? É o maior problema pulmonar neonatal, cometendo os recém-nascidos prematuros, os recém-nascidos pré-termo, e tem uma incidência inversamente proporcional à idade gestacional, uma vez que, quanto mais imatura a criança, menor a capacidade dela tem de produzir surfactante, principalmente diante do estresse desencadeado pelo nascimento. Bom, a taxa variável, a incidência da doença tem uma taxa variável no momento atual,
né? Não é pela história natural da doença, porque esse desenvolvimento da tecnologia permitiu que intervenções precoces, inclusive antinatais, favorecessem o melhor desempenho respiratório e global dessas crianças imaturas, e intervenções precoces já na sala de parto, lá na sala de nascimento, também promoveram uma melhora na gravidade da doença e até mesmo na incidência dessa morbidade. Então, o uso antenatal de corticosteroides desenvolvido a partir do primeiro ensaio clínico em 1972, mais ou menos 10 anos depois aí da morte do Patrick Kennedy, levou, aí foi uma descoberta ao acaso, né, que a betametasona ou dexametasona favorecia o amadurecimento do pulmão do feto de carneiro, de ovelha, e logo em seguida foi desenvolvido o primeiro estudo randomizado em que gestantes receberam, em ameaça de nascimento prematuro, receberam a betametasona ou dexametasona com essa finalidade, e se verificou que o quadro de desconforto respiratório dessas crianças prematuras era menos acentuado e menos grave do que aquele grupo de gestantes que não recebeu. Existe também a associação com as crianças que sofrem no ambiente intrauterino, retardo de crescimento intrauterino, e eventualmente nascem pequenas, e no Brasil e no mundo como um todo, a principal responsável por isso são os distúrbios hipertensivos da gravidez específica ou hipertensão crônica, que favorecem, então, o amadurecimento fetal às custas da produção endógena de cortisol. O estresse da hipoxemia crônica e da má nutrição acaba gerando a produção de cortisol, que também vai fazer o estímulo da produção de surfactante de amadurecimento global desse feto. E intervenções precoces aqui iniciadas ainda bem nos primórdios, nos anos 70, e principalmente a partir dos anos 90, com o uso do CPAP, da pressão positiva em vias aéreas, já na sala do nascimento, e o surfactante, como a gente vai mostrar em seguida, que modificou totalmente o tratamento dessa doença, modificou a taxa de mortalidade e a morbidade associada. Bom, e a incidência da doença, então, uma vez que o recém-nascido prematuro é a principal, digamos que a principal motivação que gera a doença pela deficiência temporária da produção surfactante, então todo recém-nascido prematuro deveria ter a doença. E diante dessas intervenções precoces, antinatais e perinatais, fez com que essa máxima que todo prematuro vai ter, ou seja, 100% vão ter, ele começa a ser desacreditado, em que o Alan Job, que é um dos estudiosos da doença respiratória do recém-nascido, chama de o milagre da prematuridade, ou seja, crianças muito imaturas desenvolvem a doença de uma forma leve ou até mesmo de uma forma tão tranquila, tão leve, que você não sabe distinguir da taquipneia transitada do recém-nascido, que é um quadro respiratório muito mais benigno. Então, esses dados que eu mostro aqui, desses estudos controlados randomizados feitos nos anos 2000, foram técnicas, depois eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre eles, envolveram crianças de 27, algumas mais imaturas de 25 a 28 semanas. Vocês verificam aqui que a quantidade de crianças que necessitou de uso surfactante nessas populações, nesses estudos controlados randomizados, é em torno aí, no máximo de 67%. Mas e as outras crianças? Não precisavam ou não foi oferecido? Elas, na verdade, não precisavam, ou seja, a doença foi tão leve porque a mãe recebia um corticoide. E o uso do CPAP já na sala de parto foi tão intensivo e tão eficiente que a doença foi muito leve, ou nem teve o diagnóstico da doença, e por isso o uso menor do tratamento específico. Né? Então, o diagnóstico, em termos de definição da doença, é uma insuficiência respiratória aguda com necessidade de oxigênio, e aqui com o raio-x compatível, que hoje em dia, na verdade, ele fica mais ou menos compatível, ou seja, se para a abordagem inicial da doença, o critério de tratamento é baseado em critério clínico. Se na insuficiência respiratória crescente e aumenta a necessidade de oxigênio, você oferece tratamento específico, que é o surfactante, independente do achado radiológico, que pode ser dispensado naquele primeiro momento. Outras definições acabaram sendo feitas nesses últimos aí 50, 60 anos da neonatologia, que seria o uso de oxigênio por mais de 6 horas, nas primeiras 24 horas de vida, com ou sem suporte respiratório e com ou sem raio-x normal. Uma definição muito frouxa, porque quase todos os prematuros têm sinais de conforto respiratório aí nas primeiras horas de vida. Isso faria com que 95% dos exercícios prematuros, considerando 24 a 36 semanas, esse seria um diagnóstico de SDR, o que não é, na verdade, o que não é verdade. Então, é um critério um pouco mais frouxo que acabou sendo abandonado. E o outro critério que existia, que era a necessidade de uso surfactante ao nascer como um elemento diagnóstico, também deixou de ser validado, porque foi feito no momento em que
como a premissa de que todo prematuro vai ter uma doença. Essa doença pode evoluir com ciência respiratória grave, inclusive fatal. Eu vou oferecer o tratamento específico surfactante ao nascer, e com isso a gente acabou tratando em torno de 40% a 60% dos prematuros abaixo de 1 quilo recebiam surfactante ao nascimento, e na verdade eles nem tinham o diagnóstico de SDR, na verdade eles nem se comportavam como essa entidade. Então, basicamente ficou prematuridade, insuficiência respiratória aguda com necessidade de oxigênio, aí é o diagnóstico da doença, e o raio-x entra com um elemento acessório. E qual que é a incidência da SDR, comparando dois serviços, que é o CAISM, que vocês estão vendo em roxo, aliás, é algo que eu esqueci de explicar, todos os tons de roxo aqui, que o roxo é a cor da prematuridade. Bom, então, a incidência da SDR no CAISM, que são essas barras de roxo mais intenso, numa perspectiva desde 2006 a 2021, em torno de 16 anos calendário, você verifica que em torno de 40% a 50% das crianças abaixo do quilo e meio, elas têm essa doença aí nos seus primeiros dias de vida, o máximo que chega a 60%. Vocês verificam que na rede Vermont, que é uma rede colaborativa mundial, que a boa parte desses hospitais são hospitais norte-americanos, mas engloba em torno de 60 mil nascimentos de crianças muito baixo peso de nascimento no mundo, então é uma rede mundial de um banco de dados fortíssimo, mostra que essas crianças de muito baixo peso têm uma taxa de incidência e de SDR em torno de 70%, ou seja, muito mais prevalente, né, mais importante aí do que a do CAISM. E aí depois a gente vai tentar explicar por que talvez tenha essas diferenças, né? O que se observa na linha de tendência, essa linha azulada aqui, você percebe a linha de tendência do CAISM, uma vez que a da rede Vermont é estável, parece ter uma linha de crescimento, né? E essa linha de crescimento, existe uma plausibilidade biológica. Se você comparar os anos 2004, 14 a 17, que parece que cresce aqui contra os primeiros anos iniciais, a proporção de crianças muito imaturas, de 24 a 26 semanas, comparada com aquelas um pouco mais maduras, tem umas 31 a 35 semanas, é significativamente maior. Então, isso justifica aí essa leve tendência de aumento da SDR nas crianças do CAISM. Bom, e, obviamente, só para demonstrar a tendência da doença aparecer conforme a idade estacional, vocês observam aqui de 23 em relação a 36 semanas, um decréscimo importante, tanto no CAISM como na rede Vermont, do aparecimento da doença. Quanto mais imaturo, mais frequente a doença acontece. Aqui, se você considerar os 27 semanas, quase 80% a 90%, 100% dessas crianças apresentam o quadro. Bom, e por que dessas diferenças, né? Essa maçã vermelha no meio das verdes aí? Se a gente considerar a média, tanto para a idade gestacional quanto para peso, comparando o CAISM da rede Vermont no período de 2015 2020, a idade gestacional média foi a mesma, 28 semanas, o peso de nascimento muito próximo, de 1.043, 1.040 gramas. Bom, se eles têm a mesma imaturidade, um peso muito próximo, por que elas são diferentes em termos de uma incidência de uma doença? E a gente vai tentar explicar através de fenômenos que aconteçam no tratamento natal dessas crianças, principalmente. Né? É sabido que o esteroide faz uma série de ações positivas, né? O corticosteroide tem uma série de ações positivas dentro do pulmão, em termos anatômicos e bioquímicos. Ele afina a estrutura mesenquimal alvéolo capilar, ou seja, ele permite que a troca gasosa se torne, que o alvéolo se aproxime bastante do capilar, isso facilita a troca gasosa, a retirada do CO2 como a entrada do oxigênio, aumenta o volume dos sacos alveolares, diminui essa septação, ou seja, o alvéolo se torna grande, uma superfície de troca bastante aumentada, aumenta a produção de enzimas antioxidantes, que tem uma capacidade aí de destruir o surfactante, e o grande efeito do esteroide sobre o pulmão, que é aumentar a produção do surfactante, e aí permite a sobrevida no ambiente extrauterino com mais tranquilidade. Em termos de fisiologia pulmonar, existe uma série de fatores que o próprio esteroide faz, que são independentes desse aumento da produção surfactante, que é o aumento da complacência, ou seja, esse pulmão, por pressões menores, ele insufla e desinsufla com maior facilidade, melhora a troca gasosa do CO2 e do O2, diminui a permeabilidade epitelial, ou seja, tem mais líquido, normalmente o pulmão fetal está preenchido por fluido pulmonar, e esse fluido pulmonar precisa sair para a gente ter o preenchimento com ar
logo após o nascimento. E o efeito do cortisol, da betametasona, de qualquer esteroide, na mesma célula que produz o surfactante, é justamente inverter esse fluxo. O pulmão começa a retirar fluido de dentro do pulmão e é captado pelos vasos sanguíneos e eliminada pela urina, e então você prepara aquele pulmão para a expansão pulmonar logo após o nascimento. E a proteção do pulmão do fetal na reanimação, que isso comprovadamente, fetos que recebem corticoide no ambiente intrauterino, eles têm um padrão de nascimento muito melhor do que as crianças que não recebem. Existe uma interação do corticoide, então, com o surfactante pulmonar, então ele melhora a resposta ao tratamento com surfactante, melhora a curva de resposta, que é dose dependente, com doses equivalentes, a resposta é melhor, e diminui, inclusive, a inativação do surfactante, ou seja, ele permanece ativo ali na membrana alveolar durante mais tempo, promovendo a sua ação. E em termos de efeitos clínicos, a soma disso tudo é diminuir a incidência e a gravidade da síndrome. Não tem efeito, infelizmente, sobre a displasia, que é um efeito crônico aí do quadro da ciência respiratória do recém-nascido prematuro, e, obviamente, diminui a mortalidade. Diminui a incidência, gravidade e mortalidade. É tudo que uma droga que a gente espera que ela faça em termos de efetividade, com um custo baixíssimo, que praticamente as 2 doses que essa mãe recebe por país não sai em torno de 15, 20 reais, o tratamento todo, contra todos os benefícios e contra todo o tratamento da doença. Se vocês terem um efeito de comparação, um surfactante custa em torno de 500 a 600 reais a ampola, e um dos dispositivos utilizados para a administração custa em torno de 250 reais. Só por esses 2 dispositivos, vocês já imaginam o grau de custo-efetividade da betametasona para essas crianças. Bom, e como que está a taxa de uso de corticosteroide antenatal no CAISM, novamente comparando com a rede Vermont, e depois a gente faz a comparação com dados brasileiros. Vocês verifiquem aqui no dado azul, roxo, que é o CAISM, em torno de 69%, 70%, um melhor ano aqui em torno de 80%, e na rede Vermont sempre acima de 75%, 80%, ou seja, isso não justificaria essa SDR ser mais prevalente, deveria ser o contrário, ser mais prevalente no CAISM do que na Vermont. Bom, se não é a taxa de corticoide, onde que poderia justificar essas diferenças? Comparação com a rede brasileira de pesquisa neonatais, que engloba 20 unidades universitárias brasileiras, inclusive todas as universidades estaduais paulistas, Unesp, as 2 USP e a Unifesp, né? Nessa taxa que engloba, então, nesse grupo de pesquisas, a taxa de uso de corticoide antenatal variou de 67% em 2011, uma taxa crescente de utilização em torno de 86%, uma tendência aí de melhora nessa taxa, favorecendo melhor desempenho respiratório dessas crianças. Bom, se a gente, o corticoide não justifica, onde poderia estar uma das respostas? É na nossa proporção de mães hipertensas e proporção de nossas crianças PIGs, desnutridas. Vocês verifiquem pela taxa roxa intensa aqui, a incidência, a taxa de acometimento de mães hipertensas no CAISM é muito maior, significativamente maior que da rede Vermont. Em alguns anos, ela chega a passar aqui 40% a 45% dessas crianças abaixo do quilo e meio, e que reflete também depois na desnutrição dessas crianças. E aqui a gente, então, tem a produção endógena de cortisol, levando, então, ao amadurecimento do pulmão fetal, e com isso uma menor incidência da SDR, talvez até uma menor, talvez não, justificando até uma menor frequência de uso de surfactantes em nossas crianças, em comparação com um padrão mundial, né? Bom, e como que evoluiu em termos de importância a mortalidade neonatal associada a síndrome de desconforto respiratório no padrão norte-americano, uma amostragem dos primeiros 40 anos da neonatologia, dos anos 70, 1970 até 2010. Aqui um gráfico que mostra decréscimo, portanto, aqui é diminuição em termos de percentagem da taxa de mortalidade, a partir do patamar 0. Vocês verificam nos primeiros anos aqui de verificação dessas taxas, houve um aumento, na verdade, não uma diminuição da mortalidade. E aqui, o que se associa era a introdução dos ventiladores mecânicos, que eram ventiladores de adulto, colocadas para crianças. Elas em geral, elas acabavam morrendo por pneumotórax, porque os ventiladores não eram apropriados para uma crianças tão pequenas. Então, na verdade, a intubação traqueal, a ventilação mecânica, no final dos anos 60, até favoreceu o aumento da mortalidade. Eu já volto a falar aqui do CPAP nasal, e aí, a partir do meados da década de 70, com o uso mais controlado do oxigênio, o desenvolvimento do CPAP nasal aqui, e ventiladores mecânicos aí já infantis, modelos infantis, com o uso de pressão respiratória final,
favoreceu um decréscimo importante até os anos 80 aqui, de uma forma muito acentuada. Você verifica aqui que cai acentuadamente a mortalidade, e correndo paralelamente aqui um uso generalizado antinatal de esteroide, como eu disse, por volta de 1972, nos anos 70 para 80, ele aumentou muito a frequência que essas gestantes recebiam. O corticoide, isso fez a soma de todos esses efeitos, é uma queda importante na mortalidade da doença, e o sulfactante aparece aqui em 1989, como eu vou mostrar em seguida. Depois, técnicas de administração desse sulfactante cada vez menos invasivas, com menos ventilação mecânica, favoreceram aí o decréscimo importante da mortalidade, quase cai 90% em comparação aqui com os primeiros anos, e, na verdade, uma melhora com muitos fatores que envolve, na verdade, os programas de melhoria de qualidade da assistência neonatal como um todo, não só do suporte respiratório. E no Brasil, eu peguei taxas, então, no DataSUS de 1996 até 2020, também a tendência de taxa de morte por SDR, isso em documentação do atestado de óbito, do documento de óbito dessas crianças, vocês verificam, aqui considerando todos os prematuros como um todo, de 24 a 36 semanas, vocês verificam que a taxa também tem caído no Brasil de uma forma bem consistente, de 16,5% das crianças acometidas até 8,6%. Então, houve uma queda muito importante nesses últimos anos aí, também fruto de uma assistência neonatal, tanto específica da parte respiratória, como um cuidado neonatal mais centralizado, mais individualizado, que gerou essa queda de morte por uma doença específica. E qual que é a fisiopatologia da doença? Como é que ela transcorre a partir do fenômeno de prematuridade, que envolve aí a questão da maturação pulmonar, e que fatores antinatais, fatores genéticos vão determinar esse maior ou menor amadurecimento. Aqui são os fatores genéticos que promovem um retardo grave de amadurecimento pulmonar, uma doença muito rara, em que a criança não produz surfactante, e aí vai ser mortal, ou seja, essas crianças falecem nas primeiras horas de vida por desconforto respiratório grave. E os fatores antinatais, como eu mostrei anteriormente, o uso do antinatal de corticosteroide e o retardo do crescimento, a desnutrição uterina, favorecendo um amadurecimento do pulmão. Esse amadurecimento pulmonar envolve três aspectos importantes da dinâmica respiratória, que é a instabilidade da caixa, o aumento da permeabilidade alvéolo capilar, que leva a edema, e insuficiência, então, do sistema surfactante. A instabilidade da caixa, uma caixa mais frágil, leva frequentemente a fadiga muscular e insuficiência respiratória. Esse aumento da permeabilidade alveolo-capilar, em que a retirada do fluido pulmonar não se faz de forma eficiente, leva edema impede troca gasosa eficiente e insuficiência respiratória. E, obviamente, a produção insuficiente do surfactante leva a um colapso alveolar, e esses três fenômenos levam à insuficiência respiratória maior, mais leve ou mais grave, de acordo com o grau de maturidade e com as intervenções que são feitas. Então, aqui já se percebe que, claramente como é que o CPAP ou ventilação mecânica interfere, deixa a caixa torácica mais estável, diminui essa produção de líquido intraalveolar, e o surfactante repõe o que temporariamente ele não produz. Então, essas intervenções vão tornar essa insuficiência respiratória mais leve. A maturidade bioquímica, ela acontece precocemente na gestação, então a produção do surfactante é feita por essa célula diferenciada aqui no parênquima pulmonar, é uma célula glandular, na verdade. Todo o processo de síntese, ciclagem, catabolismo do surfactante já começa tão precocemente como 23, 24 semanas, e completa-se a partir de 34 ou 35 semanas. Obviamente, aqui o efeito do corticoide, quanto mais imaturo, melhora esse efeito do corticoide em termos de aumento da produção surfactante e melhora o desempenho respiratório dessas crianças. O surfactante é um produto lipídico e proteico. A parte de proteínas são 4 proteínas que não participam ativamente no processo da troca gasosa, mas promovem outras ações, como eu vou falar em seguida, e existe uma mistura de lipídios, em que a maior parte, aqui 50%, é de fosfatidilcolina, e essa mistura lipídica que faz a adesão, então, desse surfactante aqui na membrana alveolar, fazendo com que ele fique mais estável, principalmente durante a expiração, com sua abertura adequada e permitindo troca gasosa na índice e na expiração. Esse gráfico aqui, ele é feito com carbono marcado do lavado alveolar, mostrando que existe carbono marcado dessas estruturas, mostrando claramente que a partir de 72 horas de vida existe um pico de produção endógena surfactante que depois vai se manter para o resto da vida. Então, esse período frágil das primeiras 72 horas é justamente o período mais crítico da doença, uma vez que a quantidade de surfactante ainda pode ser insuficiente para o desenvolvimento
respiratório dessa criança. E a função do surfactante, qual é? Como vocês observam aqui, num alvéolo isolado, que tem o pneumócito tipo 2, o pneumócito tipo 1, e esse pneumócito tipo 2, ele é uma célula glandular, ele reúne os elementos da produção do surfactante, através de corpos lamilares, ele se aproxima da membrana apical aqui do pneumócito tipo 2 e é excretado para o interior do alvéolo, e ele vai promover, então, uma interface de ar líquido, que com a entrada do ar, ele vai fazer com que esse alvéolo permaneça aberto, especialmente durante a expiração, quando a tendência é colabar, facilitando, então, a troca gasosa mais eficiente e menor trabalho respiratório. Então, essa dimetililfosfadilcolina, essa parte lipídica, diminui a tensão superficial, que é a tendência do alvéolo a colabar durante a expiração, favorecendo a sua estabilização. Dificulta a formação do edema pulmonar, então tem menos líquido aqui interferindo dentro na dinâmica respiratória da troca gasosa. As vias aéreas não cartilaginosas, que vão logo após o alvéolo aí, que são os bronquíolos respiratórios, eles permanecem mais estáveis, eles tendem a colabar durante a expiração. O próprio muco dos bronquíolos, ele aumenta a atividade ciliar, favorecendo a saída de passagem desse ar com menor resistência. As proteínas A e D, como eu falei anteriormente, não participam da função respiratória, elas promovem a ação antibacteriana e anti-inflamatória, principalmente que o próprio uso do oxigênio, ele tem um potente efeito inflamatório no pulmão, né? Então, essas 5 ações, elas fazem com que o surfactante facilite a troca gasosa dessas crianças. Bom, o diagnóstico em termos de quadro é uma avaliação do quadro clínico com o quadro radiológico. Você precisa ter, em termos clínicos, antecedentes de prematuridade, não vai ter SDR em crianças a termo, não vai ter crianças imaturas. Se tiver um quadro clínico, se respiratório com quadro radiológico compatível com SDR, é normalmente associado à pneumonia com consumo de surfactante, não uma deficiência funcional. Sinais, obviamente, de insuficiência respiratória, como taquipneia, gemido respiratório, batimento de asa nasal, lembrando que tanto o gemido quanto o batimento de asa são reflexos da criança tentando manter o seu alto PEP, a sua pressão expiratória ali durante a expiração, que a tendência é colabar, e tentando facilitar a sua próxima inspiração. A retração subcostal, cianose, e nas crianças muito imaturas, muitas vezes as insuficiências respiratórias são frustros e rapidamente a criança evolui para fadiga e apneia se você não interferir no processo. E um aspecto cronológico importante da doença, principalmente na sua fase natural, da história natural da doença, que a gente vai, na verdade, vai impedir esse aspecto, é que ela tem um aspecto progressivo, ela começa durante o nascimento, piora e atinge o pico de pior. Em termos radiológicos, eu vou observar a questão da aeração pulmonar, uma vez que a doença leva a uma telectasia progressiva do pulmão e tem um volume pulmonar cada vez menor, com aspecto, então, que radiologicamente chamado de vidro fosco, vidro moído, que é bastante característico da doença, mas não específico. E a silhueta cardíaca, dependendo da diminuição do volume pulmonar, vai desaparecer ou vai ficar pouco difícil de discernir o restante do pulmão. E a presença da aerobroncoograma naquelas regiões do pulmão ainda aeradas. Então, essa score de gravidade foi desenvolvida já em 1975, quando começaram a iniciar as primeiras administrações de surfactante, que avalia exatamente, de acordo com a presença dessa granulação, broncograma, borda cardíaca e aeração, eu atribuo notas para essa gravidade radiológica e vou mostrar um quadro radiológico baseado em gravidade em graus 1 até grau 5. Tá? Aqui, em termos radiológicos, é mais fácil mostrar a imagem do que descrever, então, o aspecto do pulmão normal, comparado aqui com grau 1 da SDR, você observa que o pulmão já é menor, as costelas voltadas para baixo, esse aspecto de vidro fosco leve, é possível observar a silhueta cardíaca e diafragmática sem maiores dificuldades, mas, obviamente, um pulmão comparativamente diferente de um pulmão normal de recém-nascido. No grau 2 e grau 3, isso se acentua com maior curvatura viradas para baixo aí, para o abdômen das costelas, as silhuetas ainda discerníveis, e é possível verificar, então, a presença de aerobroncogramas no meio desse infiltrado pulmonar bilateral em vidro fosco. Aqui no grau 3, isso se acentua de um modo mais importante.
No grau 4 e no grau 5, o processo de telectasia pulmonar começa a ficar cada vez mais intenso, que coincide aqui no grau 5, que os dois pulmões são praticamente atelectasiados de forma global, as costelas se orientam para o abdômen, não é possível discernir silhueta cardíaca e diafragma ou a distinção entre pulmão, coração e fígado, seria o grau máximo da doença, e justamente a gente não quer que aconteça é chegar nesse grau extremo, porque as intervenções precoces podem favorecer o não surgimento dessas gravidades cada vez piores. Então, quais são as estratégias de tratamento? O que a gente pode fazer com essas crianças muito imaturas em relação a SDR? As primeiras intervenções, em termos de descobertas que levaram às intervenções terapêuticas, começaram, então, precocemente nos anos 60, com um fisiologista, John Clements, que associou, então, ao surfactante presente em animais de experimentação a propriedade tensoativa dos pulmões, que fazia com que esses alvéolos, esses pulmões permanecessem abertos durante a ínsia e a expiração, favorecendo a troca gasosa. E ainda nos anos 1960, uma das primeiras neonatologistas que se atribui esse título a um pediatra, então é Mary Erin Avery, ela, em material de necrópsia das crianças que faleciam naquela época, na chamada doença de membrana hialina, ela associou, então, a deficiência de surfactante à doença, então, mostrando uma relação de causalidade funcional à deficiência de surfactante, levando a uma doença respiratória. Bom, já que era uma doença respiratória, o único tratamento existente nos primeiros anos era a oxigenoterapia, como a gente vai ver, ele era ineficiente no progredir da doença. Com o surgimento dos aparelhos de ventilação mecânica, aí nos anos 70, 80, favoreceu muito o prognóstico da SDR, uma vez que você permitia a oxigenação e a ventilação adequada até que a criança começasse a ter a produção natural de surfactante, então mudou totalmente a taxa de mortalidade associada à doença, e na década de 70 para os anos 80, começou, então, o desenvolvimento da instalação de surfactante pulmonar exógeno, ou seja, um produto derivado de pulmão bovino e suíno, que era, então, instilado na traqueia dessas crianças, repondo parcialmente o que essas crianças não produziam de forma eficiente. Esses trabalhos foram desenvolvidos nos anos 70 e 80, e um dos pesquisadores japonês, que é o Fujiwara, ele levou essa tecnologia para o Japão e desenvolveu, então, publicou em 1980 o primeiro ensaio clínico randomizado de crianças imaturas que estavam em ventilação mecânica e que recebiam, um grupo recebia surfactante e o outro grupo não, e se verificou que no grupo de intervenção existia uma menor mortalidade dessas doenças. Então, surgiu aí a primeira evidência de que havia um tratamento específico para a doença. De 1980 a 1990, houve uma série de estudos controlados randomizados, controlado com placebo, que se verificou, então, que realmente o surfactante era o tratamento de escolha para essa condição, e em 1990, o FDA norte-americano aprovou a medicação. E, logo em seguida, em 1991, a Academia Americana de Pediatria então, aprovou o uso do medicamento no tratamento da síndrome de desconforto respiratório. Aqui, bom, eu já vou falar do CPAP, então, se o surfactante pulmonar mudou totalmente aí a mortalidade, a morbidade dessas doenças, então, se todo prematuro tem grande risco de ter a doença, vamos usar, então, o surfactante profilático. Aqui está uma das grandes iatrogenias, na verdade, que a gente fez, a intenção era boa, mas a gente acabou administrando surfactante em cerca de até de 50% a 60% das crianças não necessitavam dessa profilaxia, dessa emergência logo após o nascimento, mesmo aquelas crianças que não necessitavam de reanimação em sala de parto, elas eram intubadas e recebiam esse medicamento e se verificava que elas se comportavam muito bem. E logo, eu já vou mostrar em seguida que, na verdade, bastava o uso do CPAP nessa sala, né, nesse momento aí de sala de parto, sala de nascimento, que faria o mesmo prognóstico respiratório sem necessidade de intubação traqueal e ventilação mecânica dessas crianças. O CPAP apareceu ainda no primórdios aí dos anos 70, mas só foi desenvolvido de forma mais, ou se implementou de forma mais forte a partir dos anos 80 para 90, com esse professor da Universidade de Colômbia, em Nova York, que é o Wong, que realmente ele mostrou que o uso do CPAP mudava totalmente a vida dessas crianças quando eram introduzidos de forma precoce. Bom, se o CPAP, como é que se mostrou que essas crianças que recebiam profilaticamente surfactante, elas não tinham necessidade disso, ou uma fração delas não tinha necessidade? Foram os trabalhos que mostraram que o uso do CPAP, logo após o nascimento, e mantidos durante a internação,
fazia com que uma boa parte dessas crianças que recebiam corticoide natal desenvolviam uma forma muito leve da doença. Só o fato de pressurizar o nariz mais corticoide natal fazia com que elas vencessem essa fase inicial da vida das primeiras 72 horas com um grande sucesso. Então, isso foi abandonado, então, começo dos anos 2000, o surfactante profilático, e passou a usar, então, para quem precisa. Para quem precisa, de forma de resgate, então, mas de uma forma precoce. Piorou o quadro respiratório de uma criança que tem CPAP nasal, intuba e instila surfactante. Bom, então aqui eu já resolvi uma parte, eu estou deixando algumas crianças, uma boa parte das crianças em CPAP, e estou dando um remédio para quem precisa de uma forma seletiva. Bom, a situação melhorou ainda mais no sentido que a gente acabou sendo cada vez menos invasivo com essas crianças. Esse pesquisador dinamarquês desenvolveu a técnica do Ensure na metade dos anos 90, o que consiste o Ensure? Eu vou entubar a criança, administrar surfactante, mas vou estubá-la rapidamente. Por que essa urgência em estubar? Porque, na verdade, a aplicação de ventilação com pressão positiva, ventilação mecânica, também gerava lesão e consumo de surfactante. Então, quanto menos entubado e ventilado a criança era, ela teria um melhor desempenho respiratório, e realmente ele mostrou nos seus trabalhos, no seu trabalho publicado em 1974, que essa técnica de instilação de surfactante, uma intubação rápida, também favorecia o melhor resultado dessas crianças. A gente vai mostrar os resultados depois. E, finalmente, com esses dois pesquisadores, a Angela Kribes, na Universidade de Colônia, e Peter Dagarville, na Universidade da Tasmânia, na Austrália, mostraram que eu precisava nem ventilar, nem por pouco tempo. A criança era mantida em CPAP nasal, passava-se um catéter, como eu vou mostrar no vídeo, na traqueia dessas crianças, era administrado o remédio e retirava em seguida. Então, o tratamento mudou drasticamente dos anos 70 para os anos 2020, baseado numa menor invasibilidade dessas crianças, melhor desempenho respiratório, melhor eficiência do tratamento e com menor consequências em termos de desfechos desfavoráveis, como a gente vai mostrar a seguir. Então, essa evolução de não invasibilidade, de cada vez maior efetividade, foi uma mudança nos paradigmas aí da neonatologia. Os componentes, então, do tratamento envolvem a correção da hipoxemia através do oxigênio, manter o volume pulmonar através da pressão positiva de vias aéreas, repor os surfactantes para quem precisa, e englobando tudo isso no cuidado da criança, ou cuidados individualizados para cada criança em si. Então, a oxigenoterapia era uma terapia aqui com capuz ou tenda em desuso, com abordagem inicial, porque ela só corrige a hipoxemia. A evolução progressiva da piora, ela vai acontecer porque o surfactante está deixando de ser produzido. Bom, e como que a gente chegou a essa conclusão? Através de estudos controlados randomizados, comparando CPAP versus oxigênio livre, se mostra que as crianças que receberam CPAP tinham uma proteção em termos de morte ou uso de ventilação mecânica em torno de melhora de 46% nas crianças que recebiam CPAP. Em relação a desfechos isolados de morte, houve descrição de um fator de proteção de 50% só de usar CPAP em vez de usar oxigênio, e em termos de não necessidade de ventilação mecânica, em torno de 28% de proteção, quando a criança já recebia CPAP em sala de parto e era mantida na unidade neonatal sem uso de oxigênio inalatório através de capuz. Então, uma das primeiras intervenções, aí teve uma grande contribuição do professor Wong, da Universidade de Colômbia, mostrando que CPAP era muito eficiente em termos de proteção desse pulmão contra morte ou necessidade de ventilação mecânica. Bom, o CPAP, então, como é que ele produz esse efeito? Mantém permeáveis as vias aéreas superiores, com uma tendência à obstrução, distende essas vias, portanto, diminui a resistência supraglótica e pulmonar total, e mantém o pulmão mais armado e facilita o trabalho respiratório, aumenta o volume pulmonar, essa pressão transmitida pelo nariz, parte dela é transmitida para as vias aéreas inferiores e alvéolo, prevenindo esse colapso e a telectasia, por isso que o trabalho respiratório também melhora a complacência e estabiliza a caixa torácica. Isso clinicamente é muito fácil de ser observado quando se coloca a criança em franca desconforto respiratório, colocado o CPAP, você percebe depois de alguns minutos que ela respira com muito mais tranquilidade, porque ela estabiliza toda a caixa torácica e a dinâmica respiratória se faz de uma forma mais eficiente. Ele, inclusive, estimula a síntese surfactante, então aquele processo natural é acelerado, diminui as chances de apneia, evita intubação, reintubação na falha de extubação, e, por final, ele remodela funcionalmente e anatomicamente esse pulmão. Então, crianças que permanecem em CPAP após a fase inicial da SDR e permanecem ainda o ISO do CPAP até 32 semanas de idade corrigida, elas têm um pulmão maior, em volume maior e funcionalmente melhor
em termos de dinâmica respiratória, do que aquelas que já são retiradas do CPAP logo após o final do término, final aí da SDM. E quais são os cuidados? Ele é muito bom, mas eu preciso tomar cuidado para que ele não produza dano. Então, a criança precisa ficar em decúbito dorsal, um coxinho embaixo do ombro, para que a via aérea fique mais aberta. É possível outros decúbitos, mas com cuidado maior. Eu preciso ter uma peça que entra no nariz e nas narinas de forma adequada, que preencha totalmente o espaço nasal para que pressurize. Por outro lado, essa peça não deve forçar as aletas, porque pode provocar necrose. Tem muitas peças no mercado, vários fabricantes, eu preciso adequar o que eu tenho para a minha população, e jamais introduzir essa peça completamente no nariz, porque olha o efeito. Essa é uma criança com extrema tranquilidade, com CPAP nas aulas, está dormindo calmamente, não é possível ver, porque não é um vídeo, mas ela respirava de uma forma muito tranquila após a introdução da peça na narina, e não na coana, né, só na narina. E aqui o oposto, mau posicionamento da prega da pronga nasal, colocada virada para baixo, muito introduzida, provocou um edema nasal importante, com hiperemia, e a criança realmente está chorando aqui, não é só de irritabilidade, mas é choro de dor pela processo inflamatório nasal. Então, o CPAP é muito bom, mas as prongas precisam ser bem colocadas para não produzir dano. Né? E como que eu uso surfactante, que seria o terceiro componente? Então, é aquela criança que está em desconforto respiratório, ela nasce com esse CPAP na sala de parto, mantém no transporte, na unidade neonatal, e eu fico observando clinicamente essa criança. Se com o uso do CPAP, aumenta o trabalho respiratório, essa criança precisa de uma FiVO2, que a gente considera mais elevada, em torno de 30% a 40%, aqui está indicado o uso do surfactante, tá bom? Que até meados dos anos 2000, só era possível através da ventilação mecânica, como eu falei antes, preferencialmente através de um método que entube, administre surfactante e estube a criança rapidamente. E, a partir do metade dos anos 2000 e do século XX, se introduziu, então, a técnica do cateter fino, que eu vou mostrar um vídeo que é mais fácil entender como é que ele é administrado sem necessidade de um tubo traqueal típico. Né? Então, essas doses são feitas com intervalos de até 2 horas, em geral, uma dose é suficiente, 2 doses, a maior parte das crianças já resolve esse problema, uma terceira, quarta dose tem uma indicação aí, nos casos mais graves, mas de uma efetividade duvidosa, porque o processo inflamatório já está instalado. E, preferencialmente, obviamente, as primeiras 24, 48 horas de vida, porque é o momento em que a criança não tem surfactantes, a produção de surfactante é insuficiente para a sua dinâmica respiratória. E como é que está a tendência de uso surfactante em crianças do CAISM aqui? O Avon é essa barra rosa claro, vocês percebem claramente que tem uma tendência de diminuição do uso surfactante na rede mundial, que é justamente por causa do efeito do CPAP, do efeito das altas taxas de corticóide antenatal. E no CAISM vocês verificam que a taxa de surfactante ela subiu até metade da década e depois ela voltou a cair, que é coincidentemente com aquele aumento de crianças mais imaturas nesse período. E aí tem alguns aspectos que são importantes em relação, mais específico em relação à neonatologia, mas é importante mostrar para vocês como é que a neonatologia evoluiu de conhecimentos básicos para ensaios clínicos randomizados e para meta-análise e revisão sistemática e meta-análise desses trabalhos isolados, que levou uma diretriz de sociedades organizadas e aí sim um tratamento dessas crianças mais adequado. Em relação à precocidade, quer dizer, quanto mais precoce, preferencialmente nas primeiras 2 horas de vida, melhor o uso do surfactante, melhor efeito, digamos assim. Então, quando se usa tratamento precoce, preferencialmente nas primeiras 2 horas, quando parado com tratamento tardio em relação ao desfecho óbito, na análise, e aí, conjunta desses estudos mostraram que o uso precoce diminui a chance aí de óbito em torno de 12%. Só a precocidade do tratamento. Em relação ao desenvolvimento da doença pulmonar crônica, que é um dos grandes riscos que essas crianças têm, o uso precoce do medicamento diminui, inclusive, aí em torno de 31% o aparecimento da doença. Em relação ao pneumotórax também, que é bastante frequente nessas crianças, se você usar CPAP e usar precocemente aí o surfactante, você também reduz em torno de 31% a chance de aparecimento desse desfecho. E quando se compara, nós temos 2 produtos no mercado, existe o produto que é derivado do pulmão do boi e outro derivado do pulmão de porco, o sintético praticamente não existe mais à disposição. Os trabalhos mostram, e aqui tem uma série de observações que vão ser feitas depois, quando se compara, quando você usa surfactante bovino contra suíno, existe maior risco de morte hospitalar, em torno de 44%, quando se usa o produto bovino,
um aumento do desfecho combinado morte ou uso de oxigênio à displasia bronquopulmonar de 1,3 vezes, e mais doses surfactantes, indicando uma doença mais grave, em torno de próximo de 1,6 vezes mais chance quando se usa o surfactante bovino. Então, parece que o bovino é pior que o suíno, e são dois fabricantes separados. Bom, quando se compara a diferença em relação desses dois produtos, em relação à mortalidade geral da internação, desculpa, nos primeiros 28 dias de vida, no uso de oxigênio com 28 a 30 dias de vida, na ocorrência de pneumotórax, hemorragia pulmonar, de retinopatia da prematuridade, da retinopatia grave, hemorragia grave, não existe diferença entre os dois produtos. E a análise dessas meta-análises mostrou, na verdade, nesses revisores, é que essa diferença da maior dose, é que essa diferença que tem acontecido é devido à maior dose do surfactante suíno. O suíno usa 200 miligramas por quilo, o de boi usa 100 miligramas por quilo. Como eles não são doses equivalentes, eles não podem ser comparados, e não existem trabalhos que comparem 100 contra 100, 200 contra 200, e por isso se atribui essa diferença de mortalidade e de desfechos desfavoráveis ao produto bovino por causa disso. E um outro fator que interfere nessa análise é que o maior trabalho, que corresponde à maior porcentagem de todos esses desfechos, ele foi patrocinado pelo fabricante dos surfactantes suínos. Então, tem uma série de considerações que a gente precisa fazer antes de admitir realmente que o bovino é pior que o suíno. Em relação àquela técnica de intuba a criança e retira imediatamente, em relação a uma ventilação mais prolongada, mostra que quando você intuba e extuba rapidamente, você protege essa criança da necessidade de ventilação mecânica mais prolongada em torno de 33%, melhora em 50% a chance de ter escape de ar, de pneumotórax, e diminui a chance de ocorrência da displasia bronquopulmonar ou doença pulmonar crônica em torno de 50% quando você usa essa técnica de uma ventilação mais breve possível. Né? E aqui eu vou mostrar para vocês como é que faz o catéter fino. É um vídeo curtinho. Então, uma criança, é um boneco. The Hobart method of surfactant administration is demonstrated here. É um boneco de simulação que tem em torno de 1 quilo e semelhante a uma criança de 28 semanas. Você vê que a pele é fina e gelatinosa, ela está sob esse CPAP nasal, faz a laringoscopia normal, introduz um catéter, que vocês estão vendo que a ponta vai entrar aqui, esôfago, vai entrar na traqueia, até uma posição pré-marcada, né, nesse tubo, retira o laringoscópio, fixa aí o catéter na boca da criança e administra o surfactante em torno de 10 a 20 segundos, em pequenas alíquotas, vai administrando. Essa criança está monitorizada com monitor cardíaco, oxímetro de pulso, e com isso você vai vendo a estabilidade. Reparem que ela respira sozinha. Ela está com suporte pressórico no nariz, mas ela faz a respiração espontânea. Esse tubo é fino o suficiente para passar pela traqueia, mas ele não fecha, ele não impede o movimento da corda vocal, permitindo a manutenção, então, da pressão expiratória final dessa criança. Então, isso que se chama instalação de surfactante por catéter fino. Bom, então, enquanto se compara, então, a técnica de surfactante por catéter fino contra tubo traqueal normal, novamente se observa, em relação à morte ou displasia, uma proteção em torno de 40%, em relação à morte isoladamente, em torno aí de 37% a 40%, em relação à displasia isolada, em torno de 63%, 43% de proteção, né? E em relação à intubação, necessidade de intubação traqueal até o terceiro dia de vida, em torno de 47%, 37%, em torno de 40% de proteção, quando você usa a técnica de catéter fino, e como você intuba a intubação, a criança não é mantida sob ventilação mecânica, e menos flutuação aí do fluxo sanguíneo cerebral, a hemorragia grave também reduz aí em torno de 37%, quase 40% de proteção. Tá? Bom, todas essas evidências aí, então, desses estudos randomizados, elas foram reunidas em diretrizes mundiais de tratamento da SDE. Então, aqui escolhida 3 importantes delas, que é essa diretriz da terapia de reposição surfactante em recém-nascidos da Sociedade Canadense de Pediatria, o suporte respiratório em recém-nascido prematuro ao nascimento e imediatamente após o nascimento da Academia Americana de Pediatria, e esse diretriz aqui, né, de consenso europeu, no manejo, então, da doença de síndrome respiratório, e apresentada por vários países europeus. Então, aqui vocês têm
essas três diretrizes que são as mais importantes aí mundialmente, e está em processo, então, uma diretriz nacional aí do tratamento da SR em nascidos prematuros. Então, são várias faculdades, a Unicamp faz parte, a USP Ribeirão Preto, a USP São Paulo, a Unesp, Fiocruz, Federal do Rio Grande do Sul, a Federal de Minas Gerais, a PUC do Rio Grande do Sul, a Federal do Maranhão, o IMIP, entre outras faculdades aí que estão fazendo esse processo de construção de uma diretriz nacional, então, tratamento da SDR, tentando deixar esse tratamento mais homogêneo no contexto nacional, lembrando que o SUS paga, o Ministério da Saúde paga o surfactante independente da diária de UTI, ou seja, a gente já tem garantido aí o medicamento em 100% das vezes. Né? E o quarto componente, que na verdade engloba tudo, né, que é o contexto do cuidado humanizado recém-nascido pré-termo, balizado aí pelo método Canguru. Então, certamente, essa mãe, a mãe do Carisma, né, certamente ela teve aí a sua expectativa de vida do seu recém-nascido, de ser um bebê saudável, baseado em todo esse contexto do cuidado humanizado. Verifica que ele está, inclusive, está entubado, mas ele está no pele a pele, e ela está muito mais tranquila, se a gente for comparar, então, com aquela primeira foto drástica lá da morte do filho da Jacqueline Kennedy. Então, em sumário das evidências do manejo, no pré-natal, a administração do esteroide, o papel do pediatra em cobrar, aí do obstetra que administra esse medicamento, ele é muito custo-efetivo, ele tem uma resolução muito, muito importante. Iniciar a CPAP já na sala de nascimento e no transporte dessa criança, na unidade neonatal, suporte não invasivo preferencial, não entube essa criança, mantenha essa criança em CPAP. Se está em CPAP, intervenha precocemente se houver necessidade, se factante, se tiver piora clínica, uma FiO2 elevada. Então, vamos evitar a intubação traqueal e a ventilação por catéter fino. Se o catéter fino não funcionou, a criança entrou em fadiga e ela precisa respirar espontaneamente para receber essa terapêutica, eu vou entubá-la. Se eu entubá-la, eu vou usar o método que estube rapidamente, que é o método de Ensure. E precisa ter um treinamento, retreinamento e retreinamento da equipe de saúde em relação ao manuseio, os componentes aí do briefing e do debriefing sendo os mais importantes. E para finalizar, agradecendo aí a oportunidade de mostrar esse aspecto da neonatologia esses últimos 50, 60 anos, lembrando que agora em novembro a gente tem o Dia Mundial do Mês da Prematuridade, o Dia Mundial da Prematuridade em dia 17 de novembro, que são os logos que foram colocados aí nesses últimos anos em relação a essa campanha. Essa aqui é do ano passado, do Novembro Roxo, aqui do CAISM, em relação à separação zero. Então, eu agradeço novamente e fico à disposição para perguntas e esclarecimentos. Muito obrigado, Dr. Jamil, pela excelente aula.